Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa branca e estou na Multirio, no estúdio da Multirio. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. Bom, pessoal, você deu uma olhada no nome da nossa aula? Olha lá, o nome da nossa aula é Diferentes Narrativas. E aí, o que você pensa sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre gêneros narrativos. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Quem é que não gosta de ler bons livros? Não é mesmo? Assistir um bom filme? Então, hoje nós vamos falar sobre gêneros narrativos. A narrativa, ela faz parte da natureza humana. Quem gosta de contar histórias, muitas pessoas gostam, né? E quem não gosta de ouvir boas histórias? Então é sobre isso que nós vamos falar. Combinado? Pega lápis, pega papel para anotar tudo. Para começar, eu vou apresentar para vocês o que é um texto narrativo. Olha lá comigo. O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. Os acontecimentos são contados por um narrador que apresenta os principais elementos da narração. Percebeu? O texto narrativo é aquele que conta uma história, é aquele que narra uma história. E numa narrativa, o que não pode faltar? Pensa aí comigo. Para te ajudar a pensar, eu vou te mostrar o próximo slide. Nesse gênero textual, não pode faltar narrador, quem organiza e conta a história para o leitor. Pode ser personagem ou o próprio autor. Narrador pode ser aquele que participa dos fatos, ao mesmo tempo que narra a história. Ou aquele que se limita em descrever os fatos sem se envolver com eles. Personagem. Sem eles, não há história. Ação. São vividas pelos personagens. Enredo. É o tema ou o assunto da história. Espaço. É o local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam. Tempo. É o período em que ocorrem os fatos narrados. Agora eu vou apresentar para vocês alguns gêneros narrativos, talvez até os principais. Eu vou apresentar para vocês o romance, vou apresentar também o conto, a novela, vou apresentar a fábula e também uma crônica. Não perca! Essa aula tem muita coisa boa aí para você aprender. Mas como eu comecei a falar de romance, você já deve ter pensado em história de amor. Pessoal, não é exatamente isso. Pode ser até que um romance seja sobre uma história de amor, mas romance é algo maior. Então olha comigo o slide para entender bem a definição do que é romance. Vamos lá? Romance é uma narrativa longa que geralmente é dividida em capítulos. Há sempre uma trama central e pequenas outras secundárias que se cruzam para formarem a história. Bom, eu trouxe um romance que talvez você já até tenha ouvido falar sobre ele ou até mesmo lido. Esse romance aqui tem o nome de Vidas Secas. Foi escrita por Graciliano Ramos. É interessante, né? A gente tem aqui uma figura na capa e na parte de trás nós temos a
foto do nosso escritor, do autor do livro, do Graciliano Ramos. Tá vendo aí? Bom, eu vou apresentar para vocês um pouco desse livro. Então, a gente abre o livro, olha só o que a gente já tem aqui dentro. Eita. A gente abre o livro e aí a gente já encontra algumas obras de Graciliano Ramos. Como eu falei para vocês, Vidas Secas é um romance, mas ele escreveu outros romances. Eu tenho aqui alguns. Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas e outras obras também do autor. Continuando, como eu falei, o romance é dividido em capítulos. Então, olha aqui os capítulos desse livro. A gente tem o primeiro capítulo, que é a mudança, depois Fabiano, depois Cadeia e assim por diante. Bom, eu vou ler para vocês um trechinho do primeiro capítulo desse livro. Vamos lá? Para quem não leu, quem sabe vai se interessar pela história e vai querer ler o livro todo, não é? Então, o primeiro capítulo se chama Mudança e começa assim. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro e estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Então, tá aqui, acho que vale a pena a leitura do livro, né? Mas eu vou apresentar para vocês um outro gênero narrativo. Olha lá o slide comigo. Conto. É formado por uma narrativa breve que ocorre centrada em um único conflito, conta com poucos personagens e relata apenas uma situação. Bom, eu trouxe alguns contos para vocês. Eu trouxe contos de Lima Barreto. Esse livro aqui tem uma seleção feita por Francisco de Assis Barbosa. Olha só que legal, não é? Bom, como eu falei para vocês, por ser um livro de contos, eu tenho aqui, ó, no sumário do livro, vários contos desse autor. Esse autor, ele trabalha muito falando sobre fatos que aconteceram, são focados no subúrbio carioca e nos tipos de pessoas marginalizadas da época. É interessante que você saiba que Lima Barreto viveu de 1881 a 1922. Então, pessoal, ele trabalha muito com as denúncias sociais, mas sempre de forma muito bem-humorada. E aí eu trouxe para vocês, aqui dessa seleção, eu escolhi um conto que tem esse nome, O Homem que Sabia Javanês. Você já ouviu falar nesse conto de Lima Barreto? Não é a primeira vez? Bom, para quem ainda não conhece esse conto, ele fala sobre um homem que conseguiu sobreviver mentindo que sabia javanês. É uma sátira à valorização das aparências. Então, é um tema muito atual que vale a pena você conferir. Bom, mas vamos continuar. Agora eu vou apresentar para vocês um outro gênero narrativo. Novela possui um enredo formado por diferentes histórias entrelaçadas umas às outras. Portanto, não tem o foco somente em uma única história ficcional. Segue uma ordem sucessiva dos fatos. Para tanto, há a predominância do tempo cronológico. Linguagem simples e objetiva. O tempo e o espaço são ágeis,
com o intuito de manter o leitor interessado, sem desviar seu foco. Pessoal, então, para falar sobre esse gênero narrativo, novela, eu trouxe para vocês esse livro. Ele é um livro de Jorge Amado e o nome desse livro, olha aqui, ó, que bacana, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Você já ouviu falar nessa história? Já ouviu falar nessa narrativa? Já virou até filme. Para quem não conhece, já virou até filme, é interessante. Bom, nesse livro a gente tem aqui toda a narrativa e é interessante que quando a gente pega um livro, a gente pode observar também a contracapa do livro, que fala um pouco sobre o resumo do livro. Além disso, a gente também tem a orelha. Já sabiam? Já tinham ouvido falar que livro tem orelha? Pois é, aqui a gente também tem mais um pedaço, mais um pouco sobre o resumo do que se trata o livro. Eu vou ler um pouquinho para vocês, olha. Diz o seguinte nesse aqui. Antes de se tornar o boêmio e cachaceiro, Quincas Berro d'Água, festejado por malandros e prostitutas das velhas ladeiras de Salvador. Joaquim Soares da Cunha foi um pai de família respeitável, exemplar funcionário da mesa de rendas estadual. Se um homem teve duas vidas tão contrastadas, nada mais justo que tenha também duas mortes. É esse o duplo óbvio que Jorge Amado narra nesta novela deliciosa, que tangencia o fantástico sem perder o olhar aguçado para as particularidades da sociedade baiana. É só um trechinho, né? É só para você ter curiosidade de conhecer o restante do livro. Mas vamos a outro gênero narrativo. Olha lá. A fábula é uma narrativa curta, protagonizada por animais, plantas ou até objetos inanimados, com uma moral. Na fábula, há a personificação dos protagonistas, que são responsáveis pela ação. Ela tem fins didáticos ao conter uma lição de moral no final. Eu trouxe uma fábula para vocês. Talvez você conheça ou seja uma novidade para você. Então, presta atenção nessa fábula. As árvores e o machado. Um homem queria fazer um machado e foi à floresta pedir às árvores um pedaço de madeira para o cabo. As árvores decidiram aceitar o seu pedido e entregaram um bom cabo para o machado, feito de uma oliveira. O homem pegou, colocou no machado e começou a derrubar as árvores e cortar seus galhos. O carvalho falou para as outras árvores: bem feito para nós, somos culpados de nossa desgraça, porque ajudamos nosso inimigo. Esse é um texto do autor Alberto Filho. Vale a pena uma reflexão, não é? Mas vamos continuar. Eu trouxe mais um gênero para você. Crônica. Como gênero literário, são narrativas curtas sobre situações do cotidiano sob uma ótica individual. Agora eu vou ler para vocês uma pequena crônica feita por Carlos Drummond de Andrade. Furto de flor. Furto de flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo o autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida.
Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim, onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Carlos Drummond de Andrade. E aí, gostou da nossa aula? Gostou dos diferentes textos narrativos que eu trouxe para você? Espero que sim. Na aula de hoje, nós reconhecemos a estrutura do texto narrativo. Falamos também sobre a composição de um texto narrativo, o que não pode faltar, como narrador, personagens e daí por diante. Apresentei também alguns gêneros narrativos, e aí eu falei para vocês sobre romance, apresentei o livro, conto, novela, falamos também de fábula e crônica. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!